Oi, pessoal, aqui quem fala é Gabriela, professora de Geografia. Essa é a nossa última aula do conteúdo de Geologia. Nessa aula, a gente vai falar sobre recursos minerais e recursos energéticos. Vamos começar então falando sobre o que é recurso mineral. Recurso mineral é todo material inorgânico de origem natural que é viável economicamente ter extraído da natureza. É importante a gente saber que eles são não renováveis, então depois que a gente retira eles, não tem mais como pegar daquele mesmo lugar. E eles são divididos entre metálicos e não metálicos. Um mineral metálico, por exemplo, é a bauxita, que é a matéria-prima do alumínio, e um não metálico é, por exemplo, o carvão mineral. Vamos falar então dos recursos minerais metálicos, mas principalmente os que tem no Brasil. O primeiro, eu já citei, a bauxita, que é uma mistura natural de óxidos de alumínio. Então, a partir da bauxita, a gente extrai alumínio. Esse alumínio a gente usa como matéria-prima de eletrodoméstico, material elétrico. Então, várias das coisas que a gente tem no nosso dia a dia são compostas de alumínio. No Brasil, o lugar onde tem a maior extração de bauxita é na Serra do Oriximiná, no Paraná. Para vocês terem uma ideia, em 2018, no Brasil a gente produziu 32 milhões de toneladas de bauxita. E a maior parte dessa bauxita foi industrializada no Brasil mesmo. O segundo recurso mineral que a gente tem é o minério de ferro. O minério de ferro é encontrado em várias formas, como hematita, magnetita, limonita, ou seja, vários tipos de minério de ferro. Só que cada tipo de minério de ferro tem uma concentração diferente de ferro. Então a gente só faz a extração daqueles minérios de ferro que tem uma concentração de mais do que 60% da sua composição de ferro. Isso porque, se você investir na extração de um tipo de minério de ferro que tem menos de 60%, depois, quando você extrair esse ferro e for vender, você não vai ter lucro, então não é economicamente viável. Então, os minérios que a gente mais extrai no Brasil são a hematita e a magnetita. E as áreas que têm essa extração no Brasil são o quadrilátero ferrífero, em Minas Gerais, o maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul, e a Serra dos Carajás, no Pará. A maior parte do minério que a gente extrai vai para exportação, tanto que, em 2019, o Brasil exportou mais de 335 milhões de toneladas do minério de ferro. E esse minério de ferro tem como principal destino a fabricação de aço. Então, nosso terceiro recurso mineral é o manganês. O manganês é usado principalmente na fabricação de aço e produtos químicos. A gente também encontra o manganês no Brasil, no quadrilátero ferrífero, no maciço do Urucum e na Serra dos Carajás. A gente produz aproximadamente 1,3 milhão de toneladas ao ano de manganês. E esse manganês tem como destino principal a exportação. Outro recurso que a gente pode citar é o nióbio. O Brasil tem mais ou menos 98% das reservas mundiais de nióbio. Mas ainda assim a gente não explora tanto porque é muito caro a exploração. No Brasil a gente tem 4 minas de nióbio, mas a principal fica em Araxá, Minas Gerais. E esse recurso é usado em automóveis, turbinas de avião, gasodutos, navios, aparelhos de ressonância magnética, aceleradores de partículas, lentes. Então, existem vários produtos que saem a partir do nióbio. Mas, como eu disse, a produção é muito cara, então o volume que a gente produz é muito pequeno. Bom, a gente já viu os minerais metálicos especificamente do Brasil e agora a gente vai ver os locais de extração desses minerais. O primeiro é o quadrilátero ferrífero, que pelo nome a gente já sabe que lá tem grande exploração de minério de ferro. Cerca de 60% da produção de minério de ferro do Brasil vem de lá. Mas além do minério de ferro, também tem extração de manganês e de ouro. A exploração de ouro não é mais tão grande quanto foi no passado, porque a gente tem que lembrar que essa região foi muito importante durante o ciclo do ouro. E só lembrando que, aula passada, a gente falou que uma das estruturas que a gente mais encontra minérios é os escudos cristalinos, e essa área é justamente de origem pré-cambriana cristalina. E esses minérios têm a extração deles feita exclusivamente pela indústria Vale,
e a maioria deles tem como destino a exportação. Quando o destino desse minério de ferro é exportação, ele sai pelo porto ou de Santos, em São Paulo, ou porto de Tubarão, no Espírito Santo. A maior parte da exportação sai pelo porto de Tubarão e o transporte do minério de ferro do quadrilátero ferrífero para o Espírito Santo é feito pela ferrovia Minas-Vitória. A parte desse minério de ferro que não é exportado é levado para a Companhia Siderúrgica Nacional para ter o consumo interno na produção de aço. É bom a gente lembrar que a Companhia Siderúrgica Nacional foi fundada por Getúlio Vargas na década de 40, só que ela foi financiada pelo governo dos Estados Unidos. O segundo local que a gente tem é a Serra dos Carajás. A Serra dos Carajás também tem origem cristalina e lá eles têm a exploração de minério de ferro, manganês e cobre. A exploração lá também é feita predominantemente pela indústria Vale, mas antigamente era por uma indústria estatal, porque começou a exploração nesse lugar no período militar. A maior parte dessa produção também tem como destino a exportação, e essa exportação é feita pelo porto da Ponta da Madeira, em São Luís, no Maranhão. Para chegar até lá, o transporte desses minérios é feito pela Ferrovia dos Carajás. O terceiro local que a gente tem é o Maciço do Urucum, no Mato Grosso do Sul. Lá são extraídos principalmente minério de ferro e manganês, mas é muito menos explorado do que os outros locais, por causa de uma dificuldade tanto na extração quanto no transporte. E o transporte desse minério a gente fala que é feito por meio intermodal. Isso significa que é utilizado mais de um tipo de meio de transporte. Isso porque, para chegar em locais de comercialização, esse minério é transportado por rodovia, ferrovia e hidrovia. A maior parte dos produtos provenientes do maciço do Urucum são utilizados no mercado interno, mas ainda assim a gente tem exportação para a China, Estados Unidos, Japão e Argentina. Antes de falar dos recursos energéticos, é muito importante a gente falar sobre os impactos ambientais provenientes da extração mineral. Então, uma das primeiras coisas que é feita quando tem uma área de possível exploração mineral é o desmatamento total ou quase total daquela área. Isso porque precisa ser acessível para o maquinário que vai chegar até lá. Isso causa diminuição tanto da flora quanto da fauna. Além disso, tem toda a poluição atmosférica e do solo. Atmosférica porque as partículas provenientes dessa mineração, elas ficam no ar e elas são levadas para outros lugares. A poluição do solo vem principalmente por causa dos rejeitos dessa mineração, que, quando o solo fica exposto para que possa ser minerado, esses rejeitos infiltram no solo e aí o solo fica totalmente infértil. Isso também impede o crescimento de nova vegetação naquele local. E quando tem a infiltração no solo, a chance de chegar até um lençol freático é muito grande, então também vai poluir os lençóis freáticos. E como os lençóis freáticos são importantes fontes de água dos rios, os rios acabam sendo poluídos também. E a gente viu todos esses impactos acontecerem ao mesmo tempo nos desastres de Mariana e de Brumadinho. Vamos falar então sobre recursos energéticos, ou seja, recursos que a gente acha na natureza que a gente pode conseguir gerar energia a partir deles. Eles são divididos em dois, entre recursos energéticos fósseis, como carvão mineral, gás natural e óleo, e recursos energéticos nuclear, como urânio. O primeiro que a gente vai ver é o carvão mineral, que é um combustível fóssil composto de hidrocarbonetos. Ele é formado a partir do soterramento de materiais orgânicos, que, como a gente viu na aula passada, isso geralmente acontece em rochas sedimentares. Nessa imagem, a gente vê o processo de formação desse carvão dividido em 4 etapas: a turfa, lignito, hulha e antracito. Em cada uma dessas etapas tem uma composição diferente de carbono, tem uma porcentagem diferente de carbono. Então, a turfa é a que tem menos carbono e o antracito é o que tem mais carbono. E o carvão mineral é o combustível fóssil mais abundante na face da Terra, tanto que só no Brasil a gente tem 32 bilhões de toneladas em reservas, principalmente na bacia do Paraná. A geração de energia
pelo carvão mineral é através da queima desse carvão. Só que essa queima gera vários gases, como monóxido de carbono, dióxido de carbono e enxofre, e isso causa uma poluição atmosférica muito grande. A gente vê nitidamente os impactos da produção do carvão mineral e do uso dele na China, porque na China 70% da energia que eles têm vem do carvão. O segundo recurso que a gente tem, e provavelmente o mais famoso, é o petróleo. O petróleo é uma substância oleosa inflamável composta de hidrocarbonetos. Ele também é formado pela decomposição de matéria orgânica e ele também ocorre geralmente em bacias sedimentares. E as reservas desse recurso a gente divide em dois tipos: onshore, quando é no continente, e offshore, quando é no oceano. E as maiores reservas encontradas desse recurso são na Venezuela e na Arábia Saudita. Tanto que a Arábia Saudita é uma das nações que controla o preço mundial do barril de petróleo. E a gente pode ver que o Brasil tem só 1% das reservas de petróleo no mundo, e são a maioria offshore. Ou seja, é no oceano e fica abaixo de 7.000 metros do nível do mar, embaixo de uma camada que a gente chama de pré-sal. O petróleo é o recurso energético mais utilizado no mundo. Depois dele vem o carvão mineral. Mas ele é o mais utilizado porque a partir do petróleo a gente consegue vários produtos, como gasolina automotiva, combustível de aviação, produtos asfálticos e muitos outros. A obtenção desses produtos é feita a partir de uma torre de destilação, em que cada temperatura você consegue um produto diferente. Essa destilação do petróleo é feita pelas refinarias, que no Brasil todas as refinarias são da Petrobras. A extração do petróleo também é responsabilidade da Petrobras. Eles têm pelo menos 10 bacias de extração no Brasil. Algumas delas são a Bacia de Campos, no Espírito Santo e Rio de Janeiro, a Bacia de Santos, no Paraná, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro, a Bacia do Espírito Santo, no Espírito Santo, a Bacia dos Solimões, em Amazonas. Enfim, todas elas a produção é exclusivamente da Petrobras. Mas a produção de energia a partir desse recurso também é feita por meio da queima, e essa queima também gera poluição atmosférica por causa dos gases liberados. Mas é importante lembrar que também podem acontecer incidentes na hora da extração desse petróleo e esse petróleo ser derramado e causar impactos ambientais, como o que aconteceu no Golfo do México em 2010, ou seja, vai completar 10 anos esse ano. Esse mapa dá uma noção maior para a gente de como é a distribuição das reservas de petróleo no mundo. Novamente, intensificando que Venezuela e Arábia Saudita são os locais onde tem a maior retenção dessas reservas. O próximo recurso energético que a gente tem é o gás natural, que também é uma mistura de hidrocarbonetos, só que dessa vez em forma de gás. Esse gás ele pode ser associado ou não associado, ou seja, ele pode estar junto com o petróleo ou pode não estar. Quando ele está junto com o petróleo, a gente chama de gás associado. Quando não está junto com o petróleo, gás não associado. A produção de energia a partir desse gás natural é feita em usinas termoelétricas. Nessas usinas tem a queima desse gás, que gera mais calor, impulsiona o movimento de turbinas para gerar energia. No Brasil, a gente tem uma demanda muito maior de gás natural do que a gente produz. Então, a gente tem uma coisa que chama gasoduto Brasil-Bolívia, que é um gasoduto que é usado como uma via de transporte de gás natural entre a Bolívia e o Brasil. Ele tem 3.150 quilômetros de extensão e ele liga a Bolívia até o Rio Grande do Sul. É importante a gente ver também o caso da Rússia, que tem as maiores reservas de gás natural no mundo. E a maior parte desse gás natural é exportado, sendo 65% exportado para a União Europeia. Só que em 2006 ocorreu um problema no fornecimento desse gás da Rússia para a União Europeia. Isso porque a empresa que fornecia o gás e a Ucrânia, que é por onde passava o gasoduto, não chegaram a um acordo sobre o valor estabelecido para aquele gás.
Isso fez com que grande parte da Europa não tivesse aquecimento nas casas em pleno inverno. O último recurso energético fóssil que a gente vai ver é o xisto. Xisto é uma camada de rocha sedimentar com material orgânico, de onde é originado o betume. Betume é o óleo em que é utilizado para gerar energia. E o xisto pode ser de dois tipos. Pode ser xisto pirobetuminoso e xisto betuminoso. No xisto pirobetuminoso, o betume está em formato sólido, então tem que ter uma extração mais pesada. Já no xisto betuminoso, o betume já é em formato de óleo, mas ainda assim ele tem que ser refinado. E quando ele passa pelo processo de refinamento, ele é muito semelhante ao petróleo. Além do óleo de xisto, também tem o gás do xisto. E os dois também geram energia através da combustão. As principais reservas de xisto são localizadas nos Estados Unidos, no Canadá, na Estônia e na Rússia, além do Brasil, que tem uma reserva de 1,3 bilhão de barris do óleo. E o único recurso energético nuclear que a gente vai ver é o urânio. O urânio é um elemento químico de alto poder energético, e isso é confirmado pelo simples fato de que um pedaço de urânio produz 3 milhões de vezes mais energia que a combustão de um pedaço de carvão da mesma massa. E essa energia é conseguida através da fissão do urânio, que libera calor para produzir vapor para mover as turbinas e gerar eletricidade. E de todos os recursos energéticos que a gente viu, esse é o único que é considerado como uma energia limpa, porque não tem poluição atmosférica através dessa energia. Os países que têm as maiores reservas de urânio são Austrália, Cazaquistão, Canadá, Rússia e Brasil. A extração desse urânio é feita como qualquer uma dos outros tipos de mineração. Isso porque as rochas de onde ele é extraído contêm uma quantidade muito baixa do elemento, então não tem perigo nenhum ou tem perigo baixo para os funcionários. Mas é claro que os trabalhadores que extraem o minério, eles são avaliados constantemente em relação às condições de saúde e à quantidade de radiação que eles têm. Mas o maior problema mesmo com relação à exploração e à produção desse recurso é a produção de rejeitos, porque a gente não sabe como armazenar esses rejeitos, não existe um meio seguro de armazenar esses rejeitos. Mas é claro que, apesar dessa energia ser considerada limpa, a gente tem que lembrar de grandes acontecimentos envolvendo o urânio, como por exemplo em Chernobyl e Fukushima. E assim encerramos nossa aula e terminamos o conteúdo de geologia. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.